A partir de agora, Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Aqui nós temos as soluções. Você vai assistir agora ao programa Condomínio em Foco, aqui na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia, como acontece todas as terças a partir de 3 horas da tarde. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o jornalista Carlos Conce. Normalmente apresentamos o programa com o Pedro Erlon, que hoje não pode estar conosco. A direção técnica é do jornalista Marcos Vasconcelos. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço. Bom de aço e bom de preço. Agora, fabricando containers para você instalar um mercadinho ou a loja 24 horas em seu condomínio. Isso é qualidade de vida. Aproveite e faça contato com Aço Bom Preço. E do Instituto Carlos Conce, realizando curso de comunicação pelo Brasil e pelo mundo. 3 de fevereiro, próxima terça, portanto, inicia curso presencial em Maceió. E no início de março, palestra presencial em Nova York, onde será lançado o livro Como Falar Bem, Aprenda o Método Conce para falar com desenvoltura, elegância e de forma persuasiva. Pois bem, saiba mais no 829-9949-9091. Boa tarde, ouvinte da CBN. Está no ar o Condomínio em Foco, aqui na CBN Maceió. Seu programa de toda terça, 15 horas. E na edição de hoje vamos tratar de um tema que mexe diretamente com o caixa do condomínio, com atenção às assembleias e com o dia a dia de quem mora e de quem administra condomínios. O assunto é a inadimplência. Pois bem, o tema é o índice crescente da inadimplência em condomínios. Juros altos, renda pressionada, aumento de custos de serviços, energia, folha de pagamento e, do outro lado, moradores com dificuldades de honrar a cota condominial. A pergunta é direta: como manter o condomínio funcionando? Pagar as contas? Garantir segurança e manutenção? Quando uma parcela relevante dos condôminos não consegue pagar em dia. Para discutir esse tema, ela que tem uma visão que administra um condomínio de 601 unidades, é mais de 600 unidades, e ao mesmo tempo atua na contabilidade pública junto a municípios, portanto, experiência contábil também. Ela que lida com arrecadação, planejamento e cobrança. A nossa convidada de hoje é Tassiana Duarte, ela que é uma jovem avó de 44 anos, mãe e avó em breve, né? Vai ser a avó do Bento. É formada em administração de empresas pela Universidade Federal de Alagoas e atua como síndico profissional. E tem muito mais, nós vamos saber mais sobre ela daqui a pouco, mas por enquanto eu quero dizer a Tassiana Duarte que estamos muito felizes com a sua presença, Tassiana. Muito obrigado por estar aqui, muito bem-vinda. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes da CBN. Estou muito feliz de estar aqui e conversar com vocês. Ok, daqui a pouquinho nós vamos conversar mais com Tassiana Duarte, saber mais sobre ela e conversar mais sobre esse assunto tão importante que aqui foi dito. Pois bem, já disse, hoje excepcionalmente nós vamos ter a participação do nosso co-host, nosso co-apresentador Pedro Erlon, ok? Então, comigo as notícias da semana. E aí nós começamos com a seguinte notícia: síndico banido do WhatsApp sem justificativa será indenizado pela Justiça. Né? Nós estamos retomando essa notícia, só que agora com resultado. Será indenizado o síndico pela Justiça. Pois bem, a Justiça determinou que o Facebook, a empresa responsável pelo WhatsApp, indenize um síndico que teve sua conta banida de forma unilateral e sem qualquer justificativa plausível. A decisão reconheceu que o bloqueio indevido causou prejuízos diretos à rotina profissional e pessoal do autor. Eu utilizava o aplicativo como principal meio de comunicação no exercício de suas funções. Pois bem, de acordo com o processo, o síndico teve seu acesso ao aplicativo interrompido de forma repentina, sem aviso prévio e sem explicação clara sobre a suposta violação às regras da plataforma. A situação afetou diretamente a sua atuação profissional, já que ele utilizava o WhatsApp para se comunicar com os moradores, prestadores de serviços, colaboradores do condomínio. Na ação ajuizada no Juizado Especial Civil de Limeira, São Paulo, o autor relatou que tentou recuperar o acesso por meio de canais oficiais da empresa, mas não obteve retorno. Diante da ausência de solução,
buscou o judiciário para reaver o acesso à conta e pleitear a indenização por danos morais. A defesa do Facebook alegou que a conta estaria ativa, argumento que foi rejeitado pelo magistrado. Segundo a decisão, a empresa não comprovou a regularização do serviço nem apresentou justificativa concreta para o bloqueio. Na sentença, o magistrado ressaltou que o WhatsApp se tornou uma ferramenta essencial de comunicação, especialmente para profissionais que dependem do aplicativo para exercer suas atividades. No caso, o síndico, o bloqueio comprometeu diretamente a gestão condominial, prejudicando o contato com moradores, funcionários e fornecedores. Pois bem, e aí está sendo interessante, né? Diante disso, realmente, danos morais, R$5.000. A decisão reforça o entendimento de que plataformas digitais devem agir com transparência, garantir o contraditório e respeitar os direitos dos usuários, sobretudo quando a ferramenta é essencial para a vida profissional. Tem que ter respeito, né? Segunda notícia, o Airbnb será condenado a indenizar hóspedes por acesso de terceiro a apartamento alugado. Pois bem, uma decisão da primeira turma recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná determinou que a Airbnb, plataforma digital, indenize 2 hóspedes por danos morais após a entrada de um terceiro não autorizado em um apartamento alugado por meio da plataforma digital. Então, você aluga para 2 e vem mais um terceiro, e isso é confusão. Conforme foi apurado nos autos, os consumidores reservaram um imóvel por meio do aplicativo Airbnb para hospedagem de curta temporada. No segundo dia de estadia, um desconhecido conseguiu acessar a unidade utilizando a mesma senha eletrônica da fechadura, gerando insegurança e transtornos aos hóspedes. O magistrado também observou que, embora tenha sido informado o envio de um técnico para a solução ao problema, tal providência não foi efetivamente adotada, o que acentuou a sensação de insegurança de cada hóspede, que permaneceram no imóvel vigilantes em seus pertences. Com base no princípio de razoabilidade e da proporcionalidade, a turma recursal determinou a condenação na plataforma ao pagamento de R$3.000 de indenização por danos morais para cada um dos consumidores, totalizando R$6.000 por violação à expectativa legítima de segurança durante a hospedagem. O caso também amplia o debate sobre as obrigações das plataformas no contexto de locações por curta temporada, tema que envolve não apenas relações contratuais entre hóspedes e anfitriões, mas também aspectos de segurança física e digital no mecanismo de acesso a imóveis. Pois é, segurança é fundamental. Você que ligou agora aqui na Rádio CBN Maceió, estamos com o programa Condomínio em Foco. Oferecimento Aço, Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Pois bem, tema de hoje, o índice crescente de inadimplência em condomínios. Para debater esse tema conosco, como já anunciamos, a nossa convidada é Tassiana Duarte. Como disse, Tassiana, com 44 anos, é mãe e em breve a jovem avó do Bento, formada em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Alagoas, atua já como síndico profissional, e o que eu ainda não disse, eu vou dizer agora. Tassiana é síndica no condomínio residencial Jardim Tropical, localizada na parte alta de Maceió, na cidade universitária. São 601 unidades. É uma cidade quase, né, Tassiana? Com toda a complexidade operacional, financeira e humana que um condomínio desse porte carrega. Além da atuação direta na vida condominial, ela também é sócia e proprietária da ACEJUM, assessoria contábil junto aos municípios, escritório focado em contabilidade pública municipal, trabalhando com acompanhamento financeiro, arrecadação, organização de contas e suporte à gestão fiscal de prefeituras, com muita eficiência e muita qualidade, já que Tassiana tem uma vasta experiência nessa área. Essa combinação, administração, contabilidade pública e gestão de um condomínio de grande porte, dá a Tassiana Duarte uma visão muito concreta sobre a inadimplência, fluxo de caixa, sustentabilidade financeira e impacto social das decisões. Tassiana, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Muito bem-vinda ao Condomínio em Foco. Muito boa tarde. E o que a gente sempre começa perguntando é o seguinte: eu já falei sobre Tassiana Duarte, mas eu quero que Tassiana Duarte diga para a gente, nas suas palavras, quem é Tassiana Duarte. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Carlos. Tassiana Duarte é a pessoa simples, comum, batalhadora, corre atrás, gosta de correr atrás daquilo que é a verdade, do que é certo, fazer o bem, transparente, humana. É a Tassiana Duarte. Que maravilha, maravilha.
Tassiana, de forma breve, como se deu a sua entrada na gestão condominial? Né? Como fica apareceu a questão da gestão condominial na sua vida? Eu vou tentar aqui resumir, bem resumido, porque foi bem engraçado, né? Em 2023 surgiu a vontade, na realidade não em mim, em uma amiga do condomínio, que a gente já estava vendo que o condomínio estava precisando de ajuda. Sim. E aí ela resolveu se candidatar como síndica e eu ia ser a sub. Certo. E com pouco tempo antes da eleição, ela desistiu e eu disse, não vou desistir, vou em frente. Porque eu realmente queria salvar a minha casa. Claro. Eu estava vendo o barco realmente afundar. Certo. Olha que interessante. E aí? E aí, só que não teve eleição. Nessa época, o síndico que estava atuando no momento passou por cima da convenção e ficou mais um ano no condomínio. E aí o que foi que eu resolvi? Resolvi me candidatar para o conselho do condomínio. Virei presidente do conselho. Perfeito. E aí atuando lá nas contas, olhando, resolvendo, enfim, vendo o que estava certo, o que estava de errado. E eu disse, não, agora quem tem... Com sua experiência em contabilidade pública, né? E privada também agora. Muito importante a experiência, porque a gente conseguia enxergar, né, o que estava certo e o que estava errado. E aí foi quando eu disse, não, eu agora vou fazer o seguinte, já que tem que ser com a justiça, eu vou botar a justiça. Quando nos juntamos, eu e mais 7, 8 pessoas, contratamos advogados, a maioria dos condôminos ajudou a pagar também. Sim. Aí foi quando a gente começou a descobrir que o condomínio ele estava realmente afundando em dívidas. Olha só. Mais de quase 2 milhões de reais em dívidas. 2 milhões? Quase 2 milhões. Só uma empresa era 1,5 milhão. E aí eu disse não. E a última instância dessa empresa era colocar nossas casas em... Não era penhorar a nossa casa, era tipo tomar a nossa casa. Sim. Mas não para a gente sair. Mas assim, a gente ia ficar impossibilitado de vender a unidade. Então, Entendi. eu disse, não, a gente tem que se erguer aqui. Então, eu consegui, venci, graças a Deus. Perfeito. Ganhei, mas aí foi para a justiça. Sim. O ex-síndico não aceitou e foi aquela guerra em 6 meses. Certo. Depois de 6 meses, aí o resultado, aí foi a eleição novamente. Sim. E aí eu ganhei. Claro. Em dia 14 de junho de 2025. Daí então comecei a trabalhar. Perfeito. E aí a gente conseguiu fazer o primeiro acordo, que era o acordo maior, milionário, com a empresa. Pode falar o nome da empresa? Não precisa. A gente fez. Se a empresa foi lista, foi tranquilo? Não, foi muito bom. Conseguimos, sentamos com o advogado, com o dono da empresa. Inclusive, ele esteve presente na minha primeira assembleia. Perfeito. Fiquei muito feliz porque até então nenhum outro síndico anterior porque era uma dívida antiga, se eu não me engano, de 2014. Entendi. E aí nenhum outro síndico tinha tentado fazer acordo. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, fazer acordo e a gente já fechou. Essa dívida foi homologada, mas a gente ainda tem mais uns processos aí, também antigos, mas já estamos resolvendo graças a Deus. Que maravilha. Maravilha. Nada com uma pessoa com experiência contábil, com sua experiência na área pública e agora privada para fazer esse trabalho, porque realmente é uma dívida significativa. Isso. Não é? Bom, você é querido da rotina de um condomínio com 600 unidades, gestão de um escritório contábil voltado para municípios, conhece experiência em finanças públicas, arrecadação, orçamento, cobrança, né? E que tipo de influência esse conjunto, que eu citei já 2 vezes aqui, eu achei muito interessante, influencia a sua leitura sobre inadimplência em condomínios, Tassiana? Foi o que mais me assustou. Certo. O primeiro impacto foi o que mais me assustou, foi a inadimplência. Perfeito. Lá estava na casa dos 600 mil reais. E assim, era um índice muito alto. E o que é que se poderia fazer? O que é que a gente pode fazer para resolver o problema da inadimplência? Sim. E aí o que eu pensei? Vou fazer a minha primeira assembleia, tenho que aumentar a receita do condomínio e conseguir contratar uma garantidora. Perfeito. Esse foi o meu pensamento. E aí, na minha primeira assembleia, que é uma coisa muito difícil de se acontecer, principalmente lá, eu consegui, né? Aqui o pessoal... Eu abri os olhos, sim, porque na realidade pessoas, né? você precisava abrir os olhos dos condôminos. Sim. Primeiramente para ver a real situação
de como estava o condomínio. E não tinha outra saída a não ser se resolver. Perfeito. E aí conseguimos aumentar a receita e contratamos receita garantida. E graças a Deus hoje a gente consegue. E inclusive, desses 600 mil, baixou para 400 mil. Perfeito. Muito significativo. Sim, né? sim. Conseguimos fazer acordos tranquilamente, junto comigo. Viram a boa vontade, Isso, né, Tassiana? muito, porque eu abri mesmo o leque. Porque assim, você não pode forçar uma pessoa a fazer o que não pode fazer. É. Então, assim, o que é que você pode fazer? Sempre sentei lá, transparência, para a gente conseguir fazer um trabalho. E aí conseguir fazer mais de 100 acordos junto com as pessoas. Conseguir, graças a Deus. Tassiana, nós já tratamos desse tema aqui, mas para quem está nos assistindo e não tem a experiência que você tem, principalmente, né? O que é uma garantidora? E o condomínio que está devendo, como pode, então, se valer de uma garantidora? A garantidora, ela salva mesmo. Para o condomínio em si, para o condomínio ela é essencial. Principalmente um condomínio com alta inadimplência. Como é que ela garante? Ela dá a receita garantida. Eu pago meu condomínio, o senhor não paga o seu condomínio. Sim. Mas ela vai pagar pelo senhor. E aí, eles que vão correr atrás dos devedores, dos inadimplentes. Cada condomínio que é inadimplente, Isso. É a própria garantidora que vai atrás. Isso. Mas aí a gestora do condomínio, né, a síndica, evidentemente, você é a síndica profissional, evidentemente vai ficar muito mais segura, evidentemente. Tá? E claro, o condomínio inteiro fica muito mais seguro e fica garantido, por isso que é uma garantidora. Né? A receita garantida foi um marco, assim. Sim. Para a gente conseguir fazer os acordos. Inclusive, também teve a mudança de administradora, né, que antes a gente pagava 63 mil, baixou para 48. Perfeito. Contratamos outra administradora, reduzindo custos. Sim. E aí hoje a gente consegue trabalhar. Perfeito. Hoje a gente tem dinheiro em caixa. Inclusive, temos até fundo de reserva. Perfeito. Coisas que não existiam. Tudo uma questão de gestão por parte de quem sabe realmente trabalhar, né, com condomínio. Perfeito. Você diria que, olhando para os últimos anos, você percebe um crescimento início da inadimplência nos condomínios de forma geral? Né? Evidentemente que você tem o seu condomínio, você se relaciona com outros síndicos, etc. Ok? E, na sua opinião, o porquê que está acontecendo isso, nessa questão da inadimplência está crescendo? E de que forma esse problema se manifesta assim, como é que é registrado? Enfim, sua visão. Você é uma mulher preparadíssima, a gente vê, quer dizer, pegar o que você pegou, quase 2 milhões de dívidas, está solucionando realmente uma experiência muito grande. Eu sei que você, com sua expertise, foi buscar também outras realidades parecidas. Então, olhando para os últimos anos, como é que você percebe um crescimento nítido da inadimplência nos condomínios? Existe isso? Existe. E acredito que as pessoas não colocam o condomínio como prioridade. Não vê uma conta como se fosse uma conta fixa do mês. Não colocam como prioridade. Não sabem que podem acabar, no final das contas, perdendo o imóvel. Perdendo o imóvel. Não tem noção disso. Você disse isso claramente lá na sua negociação com os... Todos eles. Todos. Só perdeu. E eu fiz até vai ser até bem engraçado aqui, viu, gente? Eu fiz uma listinha, me perdoe meus condôminos queridos, mas eu fiz até uma listinha de quem reclamava bastante, eram os que mais deviam. E aí eu fiz uma listinha, disse, olha esse aqui, olha, que deve mais, eu quero que cobre esse daqui. Reclama, né? São os que mais reclamam. Sim, mas são os que mais exigem, os que mais reclamam. E devem mais. E devem mais. E aí eu olho, vejo que muita gente realmente não passa por dificuldades, passam por dificuldades e acontece, mas eu vejo muita gente reformando casa, trocando de carro e não pagando condomínio. Então, vamos resolver isso direitinho, né? Hoje se vire com a garantidora. Que é profissional. E eu disse, para a saúde do condomínio é maravilhoso, a garantidora é maravilhosa, mas para o condomínio que não gosta de pagar, é bem complicado. Agora, para quem gosta de pagar, para quem cumpre suas obrigações e quer o condomínio sanado, é a melhor coisa do mundo. Isso. Quem aqui é do bem e quer o seu condomínio sanado em ordem? Com certeza, todo mundo levantou a mão, né? Até quem não era tão do bem assim. Perfeito. Pois bem, em um condomínio do porte do Jardim Tropical, que são 600 unidades,
né, como a inadimplência apareceu mais na prática? Apareceu porque hoje, né, ainda aparece, mas aí tem a garantidora. Um grupo pequeno sempre em atraso, ou é um rodízio constante de devedores, ou são núcleos específicos de uma vulnerabilidade. Como é que você falou um pouco disso, mas eu quero que você estenda um pouco mais, né? Essa questão da inadimplência, ok? É mais um grupo que sempre atrasa, ou tem rodízio de inadimplentes, eu sei que você acompanha isso, apesar da garantidora, ou tem um grupo que tem uma vulnerabilidade. Como é que acontece isso aí? Por incrível que pareça, a inadimplência no condomínio lá, ela é mais antiga, não é uma coisa... existem pessoas devedoras que devem 5 anos. A grande maioria, o valor maior é desses aí. Perfeito. São pouquíssimas pessoas que geralmente que atrasam 1, 2 meses, mas a grande maioria são os únicos, aquele grupo ali, que inclusive perdem casas, vai muita casa para leilão por conta da inadimplência. Ou seja, aquele grupo específico sempre em atraso, né? Sempre. Nunca paga. Já vieram conversar, eu dou um conselho, pague pelo menos a garantidora. Isso. Comece a pagar do mês de garantidora, porque daqui para cá a gente pode fazer acordo. Daqui para cá, com a garantidora é mais complicado. Você orienta ainda, né? Isso, orienta. Devia cobrar a consulta. Muito bem. E quais são as principais causas declaradas, assim, dos inadimplentes? Seria perda de renda, desemprego, priorização de outros compromissos, conflitos com a gestão, desorganização financeira pessoal? Como é que você percebe isso com a sua experiência como síndica profissional e como mulher de expertise contábil? Cada palavra que você falou agora, por falta de... por desemprego, ou porque se desgastou com síndicos anteriores, deixou de pagar, não aceitava. Essa semana mesmo aconteceu um fato. Sim. Que eu costumo dizer que o condomínio começou no menos 0. E a gente está trabalhando ali, fazendo uma luta. E eu tô fazendo o conserto da cerca elétrica. E a cerca elétrica, o rapaz, pularam o muro, quebraram a cerca, roubaram a bicicleta e saíram pela portaria. Olha só. E aí o rapaz que sofreu o furto disse que não ia mais pagar o condomínio. E aí disse que só ia pagar se fosse pela justiça. Então, assim, são fatos que as pessoas vão se entristecendo, a maioria deles. Mas aí não seria o motivo. São pouquíssimos ali dentro do condomínio que é por falta de... o que menos tem é o que mais paga corretamente. Pois bem, em dia. Estamos apresentando o programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um oferecimento do aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço. Agora fabricando containers para você instalar um mercadinho ou a loja 24 horas no seu condomínio. Isso é a qualidade de vida, gente. Né? Você ter ali 24 horas no mercadinho, né? Onde você mesmo se serve, onde tem pagamento automático. Instituto Carlos Conce realizando curso de comunicação oratória pelo Brasil e pelo mundo, 3 de fevereiro, próxima terça. Vamos iniciar um curso presencial em Maceió e no início de março palestra presencial em Nova York. Sabe mais em 82999499091. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco voltamos. Fique agora com o repórter CBN. Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos a apresentar o programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. O oferecimento do aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, agora fabricando containers para o mercadinho, para a loja 24 horas do seu condomínio. Isso é qualidade de vida. Instituto Carlos Conce, curso pelo Brasil e pelo mundo. Em Maceió temos uma turma iniciando no dia 3 de fevereiro e em Nova York palestra presencial no início de março. 82999499091 para você se inscrever e tornar a sua comunicação de alta performance. Pois bem, estamos com a querida Tassiana Duarte, ela que tem uma grande experiência aí na área contábil, de gestão contábil, síndica profissional e aproveitando
essa sua experiência, Tassiana, em termos de gestão. A partir de qual patamar de inadimplência o condomínio passa a entrar numa zona de risco para pagamento de folha, contratos essenciais e manutenção mínima? Nós estávamos nesse risco, né? É verdade. Nós estávamos nesse risco, como eu tinha falado, estávamos praticamente no menos zero. E, para mim, a minha salvação foi aquilo que eu falei, a garantidora. Então, assim, o condomínio que ele quer salvar, ele tem que ter receita garantida. Perfeito. Ele precisa ter receita garantida. O condomínio está ali, vamos imaginar que você fosse convidada para atuar, né? Fazer uma consultoria, uma auditoria no condomínio. Como é que você classificaria esse condomínio em zona de risco? O que é que estaria mal ali na questão de gestão financeira, contábil do condomínio? Olha, esse condomínio aqui está numa zona de risco, que está arriscado a coisa piorar muito. Falta de pagamento dos fornecedores. Ótimo. Pagamentos aos trabalhadores. Perfeito. Falta de pagamento. Isso aí tudo corre risco para a justiça. Perfeito. E quando você vê um condomínio que ele não está repassando os valores para os seus fornecedores, para os seus colaboradores, não está repassando, se for um trabalhador orgânico dentro do condomínio, que seja o próprio condomínio que alimente o próprio trabalhador, aí o problema é o maior. Eu sou a favor da administradora. Perfeito. Porque eu acho que é mais seguro para o condomínio, e aí você precisa recorrer, já tem para onde recorrer. Perfeito. Né? E você tem um síndico profissional, tem uma administradora, você tem uma garantidora, né? Nesse contexto, a coisa acaba sendo bem diferenciada em prol do condomínio. Né? O trabalho é totalmente diferente. Você trabalha totalmente diferente. Você trabalha com caixa e sai da zona de risco. Perfeito. Trabalha com caixa e sai da zona de risco. Perfeito, indiscutivelmente. Previsão orçamentária. Né? Como a inadimplência impacta na prática a construção de uma previsão orçamentária de um condomínio? Qual a vantagem de ter a previsão orçamentária bem delineada? É necessário, é inevitável, não tem que ter previsão orçamentária. Até porque a gente tem que seguir a linha daquilo que precisa ser pago, daquilo que é essencial, daquilo que é extra, daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode fazer. Perfeito. Então, a previsão orçamentária é necessário, não pode se ter. Até porque em tudo, até na nossa vida mesmo. Sim. Até na nossa vida pessoal, a gente tem que ter um limite de onde a gente pode até onde a gente pode ir. Perfeito. Em relação aos pagamentos. Então, é necessário a previsão orçamentária. Perfeito. Não tem para onde correr. Bom, inadimplências subindo além do previsto, qual o primeiro ponto, o primeiro setor, a primeira área a sentir o efeito? É a manutenção, é a segurança, é a limpeza, é a caixa para emergência? Como é que funciona isso, na sua visão? Primeiro, já não tem caixa, né? Já não se faz fundo de reserva, não tem como fazer. É difícil pagar os colaboradores. Sim. Contratar fornecedores, trabalhadores, contratar empresas. Sem o caixa, não dá para trabalhar. Interessante, né? Porque o condomínio, às vezes, não tem essa clareza, né? Mas, automaticamente, se tem, então, um condomínio que começa a acumular passivos, você diria que a desvalorização do condomínio e das unidades como produto imobiliário? Com certeza. Eu comprei, na época, minha casa, há uns 15 anos atrás, ela foi R$70 mil. Hoje, é desvalorizadíssimo o nosso condomínio. Por causa do passivo. Do passivo, exatamente. A gente está começando a viver agora. Depois que o passivo for desaparecendo e o condomínio sendo bem administrado, a tendência, então, o valor do imóvel subir. Tem uns condomínios atrás da Marília Mendonça, que são os jardins, os grandes jardins, que são metade... Telezil, né? Você isso. Fica aquele abraço aí para o Hugo Ferro da Telezil, meu amigo Hugo Ferro, né? Fica abraço para o Guinho Ferro também, para o Lucas, todos foram nossos alunos lá no Instituto Carlos Conce, né? E é realmente um grupo muito responsável, então parabéns à Telezil aí,
por esse grande trabalho. E são condomínios que fizeram agora e são bem menores. Sim. E são muito valorizados. As casas são muito valorizadas. E assim, até o próprio aluguel do condomínio é baixo. Perfeito. Quando você vai lá no condomínio, você vai alugar uma casa, a casa reformada, muito ampla, porque são grandes. Foi a primeira casa, foi o primeiro residencial feito depois do PA. Sim. Né? Então são casas grandes, são casas que dá para você fazer mais um quarto, mais um banheiro e ainda ficar com área da frente, com um quintal. Perfeito. Então assim... Quanto está o aluguel hoje, só para a gente ter uma ideia? R$800. R$800. É. Casa com 3 quartos, por Isso. exemplo. Não, você ainda... Casa com 3 quartos, Casa com 3 quartos, você ainda consegue pegar 1.000. Certo. Ainda consegue. Quando o condomínio estiver em ordem, naturalmente esse aluguel ele vai subir. Tanto o aluguel quanto a valorização do imóvel, Perfeito, né? Vai triplicar. No condomínio vizinho, que você falou que estava organizado, só para quem está acompanhando... Os Grandes Jardins. Grandes Jardins. Valor do aluguel em casas similares. Os Grandes Jardins, eles têm uma popularidade muito grande. São lindos. Sim. Porém, eles são menores, são bem pequenininhos, as casas são menores. Apesar do terreno ser grande, mas eles são menores. Quem quiser construir depois, Isso, quem quiser construir depois. Mas o terreno em si mesmo, a casa construída, ela é bem pequenininha. Mesmo assim, estão valorizados os aluguéis. Muito valorizados. As casas lá são R$290 mil. Eu não conheço residência lá no condomínio que consiga vender por 200 mil. E olha que tem casas maravilhosas, lindíssimas, construções, reformas maravilhosas. Entendi. Perfeito. Pois bem, e aí como você enxerga, querido, entre ajustar a cota para manter o condomínio saudável e o risco de que prejuízos, que reajustes sucessivos alimentem mais ainda a inadimplência? Porque haja reajuste, né? Essa é a parte mais difícil. Ajustamento de cota de um lado, né, para manter o condomínio saudável, e risco que reajustes sucessivos alimentem mais ainda a inadimplência. Como é que você trabalha essa balança aí? Porque assim, como foi muito cansativo a trajetória do condomínio em relação a taxas extras, em relação a aumento de taxa condominial. E aí as pessoas foram ficando cansadas, porque elas foram viu que estava sendo lesadas, que não funcionava, pagava a taxa extra e tinha problemas. Não tinha as câmeras, não tinha o muro feito, não tinha, enfim. E aí as pessoas ficaram desgastadas. Quando se fala em aumento... Sim. Já ficam apavoradas. Entendi, perfeito. Aí nós temos a questão da abordagem, né? Que tipo de abordagem que vão funcionar melhor na prática? Comunicação firme, padronizada por parte da síndica, né? Ou abertura para negociação estruturada, ou uma combinação dos dois. O que é que você tem feito aí? Né? Como foi que você levou esse processo e o que é que você tem feito nesse sentido aí? Quem tem me ajudado bastante nessa área é a doutora Nádia Correia. Um abraço, um beijo, doutora Nádia, eu gosto muito de você. Advogada. A doutora Nádia é assim, aquela que pega na minha mão. Advogada com experiência condominial. Excelente, doutora Nádia. E o que acontece? Eu gosto muito de conversar, eu gosto de ser humana. Certo. Né? E assim... sentar e conversar com a pessoa que está ali devendo. Certo. Porque tem algum motivo dela estar devendo. Né? Às vezes a pessoa está passando por um processo, a gente não sabe. Sim. Mas nós precisamos resolver o problema. Então vamos fazer o quê? Como é que você está devendo aqui esse valor? Como é que a gente pode fazer? Você pode dar entrada? Quanto é que você pode? Quantas parcelas você quer? Para mim, isso funcionou bastante. Entendi, perfeito. Então, você trabalha a questão, evidentemente, da negociação, né? De uma forma comportamental, realmente do ganha-ganha. Isso. Claro, mas explicando que tem que ser pago também. É porque, né? de certa forma, existem valores que... Tem valores de 11 mil, 12 mil, que se você olhar, você já praticamente perdeu aquele valor ali. Sim. Aí, então, você vai o quê? Você vai puxar aquela pessoa para você, para que ela venha entender que aquele valor tem que ser pago. Sim. E eu acho que a melhor forma é a conversa. Perfeito. A conversando é que a gente se diálogo. entende, né? Você diria, então, que na sua experiência a negociação em dívida funciona quando é feita com método, né, com conversa, com acordos formais, com entrada, parcelas claras. Como é que você faz aí? Você divide? Como é que você faz? Eu divido. A maioria dos acordos que eu fiz foram
vamos lá, dos 100 que eu fiz, 80 foram com entradas. Perfeito. Teve acordos que eu fiz que foi sem entrada. Eu fui de acordo com que a Depende de pessoa... cada um. Fui de acordo com que a pessoa está assim, Ana, posso assim, dá para mim assim, dividir assim. Sim. E eu não ia acaba perder, que- eu só ia ganhar. O e condomínio acaba- sim. De certa forma, o condomínio ia ganhar. Exato, Então, é melhor fazer um acordo agradável, que a pessoa consiga pagar. Ser factível. Porque ela vai pagar o acordo e vai pagar o condomínio, a Perfeito, taxa é. mensal. Sim. Então, assim, ela tem que ficar boa para ela. É verdade. Né? Que dê para ela pagar e consiga pagar e o condomínio ter a receita. Se não, é pior, né? Tá sendo nada resolvido. Exatamente. Então, essa sua visão aí, com esse critério aí de, evidentemente, exigindo que seja pago, mas com uma visão humanizada. Eu prefiro fazer realmente faz a logo diferença. isso. Conversar, chamar, depois Sim. o extrajudicial, já que não tiver jeito. Legal. Bom, aí, pegar aqui a sua experiência lidando com tanta gente, né? Em que momento você considera que a cobrança precisa sair da esfera administrativa e ser encaminhada para a assessoria jurídica? Como foi que você sentiu isso aí? Como foi que funcionou? Já que você falou aí da doutora Nádia, né, que ajuda nesse processo, né? Até uma eventual ação de cobrança ou execução. Isso. Eu sei que você tem a garantidora hoje, mas Isso. eu quero a sua experiência aí nesse sentido. A doutora Nádia, porque a garantidora ela não está fazendo a cobrança. Nádia Corrêa. Não, a garantidora está dizendo que ela não faz a cobrança para trás. Sim. Quem está fazendo é a doutora Nádia Correia. Sim. E aí. Portanto, é um escritório jurídico também de cobrança, doutora Nádia Corrêa. Isso. Perfeito, Aham. E aí a gente começou agora. Comecei agora com ela, porque Sim. assim, quando não se há. Quando você chama o inadimplente, quando você chama o morador, o condômino, Sim. e ele não lhe dá resposta, você Não quer resolver, má vontade. aí e eu não posso ficar, não posso deixar para lá. Tenho que Você colocar encaminha pra assessoria jurídica. Exatamente, encaminho para ela. Perfeito. No caso, a doutora Nádia hoje funciona com assessoria jurídica do condomínio. Isso. Perfeito. E Doutora vai lá Nádia. e faz a cobrança. A Isso. doutora Nádia Corrêa que nada impede dela estar aqui em algum momento, né? Para conversar ela é sobre isso. Maravilhosa. Né? Vamos pensar em outro momento, doutora Nádia, parabéns aí pelo excelente trabalho, então, né? Assessoria jurídica e cobrança, porque tem realmente que cobrar. Como evitar que a política de cobrança pareça punitiva demais para quem está em dificuldade real, ao mesmo tempo não sinalize tolerância excessiva, né, de sua parte para quem simplesmente decide não pagar, né? Pelo que você falou aí, essa visão humanizada, essa negociação humanizada, ela tem ajudado muito. Né? Qual tem sido o seu, na prática, assim, um case que aconteceu, um caso que aconteceu, que você sentiu que essa cobrança acabou assim, não sendo tão punitiva, não pareceu tão punitiva demais, né? Mas também você mostrou que também não pode ter uma tolerância excessiva. Isso. Né? Eu senti um caso que ele chamou a atenção nessa dualidade entre não ser tão punitiva, mas também não ser tão tolerante. Eu não tive... Todas as pessoas que... Eu fiz uma campanha, assim que eu entrei para ser síndica, eu fiz uma campanha para fazer acordos. E a doutora Nádia, junto comigo, estava tirando os 20% dos honorários dela. Sim, E aí a gente fez essa campanha por 2 meses, Sim. né, para chamar os condôminos para fazer, né, os acordos. E aí ela, junto comigo, ela disse, olha, você vai ter esses 2 meses para fazer acordos com os inadimplentes e eu não vou cobrar os honorários. Agora, e a partir daí... Isso, aí foi aí quando foi bastante gente, pessoal, a me procurar, sentar comigo, fazer as contas, e foi quando a gente conseguiu bastante acordos. Muito bacana. E Mas, ó, gente, não até, tive nada negativo, não. Pronto. Não tive nenhum. O que foi negativo, né, que eu não tive acesso, assim, Sim. de chamar as pessoas que para fazer o acordo, que foram que não foram lá fazer, já foram chamados várias vezes, não foram fazer, e aí sim eu parto para a área jurídica. Mas até então, nossos acordos foram todos feitos com tranquilidade. Interessante. Bom, então, eu imagino que tenha tido aí uma comunicação institucional, né, com as pessoas. Então, que tipo de comunicação institucional você usou e considera importante para mostrar aos condôminos o impacto da inadimplência?
Aí a questão do caixa, relatórios claros, exemplos de despesas que ficaram comprometidas. Como foi que você fez, assim, para chamar o pessoal, para mostrar? Você afixou cartazes? Como é que funcionou essa questão aí? É como eu disse, eu fui abrindo os olhos Sim. dos condôminos antes mesmo de eu ser assim, síndica. Nas assembleias? Nas assembleias. Foi quando eu, antes mesmo de ser síndica, contratei um advogado por fora, junto com alguns condôminos, quando a gente começou a descobrir as dívidas que o condomínio tinha, as dívidas milionárias que a gente tinha com alguns fornecedores. Aí, cada assembleia você ia... Isso, aí eu mostrava, ia com o advogado, como condômina mesmo, e o advogado mostrava. Foi aí que quando começou a abrir a mente das pessoas, abrir os olhos das pessoas, porque não adianta... Você convocava, por exemplo, você distribuía cartazes em algum lugar para convocar o pessoal? Era por WhatsApp? Era WhatsApp, pelo WhatsApp. Tava no WhatsApp, de porta em porta, ia conversar. Isso, conversava com o pessoal. Eu tô perguntando assim, Tassiana, porque isso ajuda, né, a pessoas com condomínios similares, se houver necessidade, que é um programa de utilidade pública, né? Utilidade pública mesmo. Tá em algum condomínio que esteja em situação similar, e atrás também, né? Por isso que eu pergunto. Ajuda muito. Foi quando a gente realmente se juntou para realmente... Aí foi quando os condôminos começaram a abrir os olhos. Opa! Porque né? até então, as assembleias eram 10, 15, 20 pessoas. E aí, quando a gente foi, que esse advogado nos mostrou todas as dívidas que tinham, e aonde a gente já estava chegando, porque já estavam bem espenhorados, já tinham levado moto, já tinham levado ar-condicionado, várias coisas de condomínio, do próprio condomínio, muitos bens penhorados. Então eu disse, não, minha gente, a justiça já tinha cedido até os valores que estavam na justiça dos inadimplentes para as empresas. Sim. A empresa já tinha conseguido isso, então assim, a gente estava chegando num local onde a gente não tinha mais saída. Ou a gente acordava para resolver o problema, ou... Perfeito. Tanto é que você me disse que foi, inclusive, a partir daí, se não falha a memória, se candidatou ao conselho. Isso, fui presidente do conselho. Aí foi presidente. E aí foi quando aí que a gente foi lutando, mostrando, organizando, vendo. Como presidente do conselho, eu imagino que você teve mais moral ainda, mais credibilidade para fazer esse trabalho. Eu era baixinha, que nunca deixava de falar nas assembleias, mostrando. Porque assim, ali a minha casa. Sim, sim. Aqui está a minha casa. Sim, sim. E eu não quero que ela afunde. Sim. Né? Então assim, eu vou me juntar, vou erguer aqui. Sim. Porque se eu tivesse que salvar 600 casas e a minha tivesse no meu, eu salvaria 600 casas. Verdade, Cobrança pública e constrangimento. Né? Nas assembleias apareceram algo nesse sentido, porque tem assembleia específica que trata muito da inadimplência, saúde financeira, com certeza teve isso lá. E como foi que você dosou essa questão aí para não ficar um palco assim, de cobrança pública e constrangimento? Não, que você fez? Não tem cobrança pública nem constrangimento. Você foi lá a gente vai, né? A gente chama os inadimplentes para conversar lá na administração. Particular, tá. Particular, não. Mas durante a assembleia você diz, olha, o condomínio está com problema. Isso. Né? Mostramos o índice de inadimplência, mostramos a quantidade, a porcentagem, mostramos a quantidade de casas, mas não mostramos... Sem citar o nome do... Não, de jeito nenhum. Né? Nem do síndico que não estava comendo papel. Isso. Não é? Embora todo mundo soubesse, né? Nem dos inadimplentes. Isso. Não houve constrangimento, portanto, não houve cobrança pública, não houve constrangimento. Né? Porque não foram nominados. Né? Não. Agora, digamos assim, nos bastidores... Sim, vamos, por exemplo, numa lista de presença. Na lista de presença de uma assembleia, constam todos os nomes. Né? Mas lá a gente coloca acredito que na maioria dos condomínios, né? Coloca citando ali que é a pessoa que está inadimplente. Ela vai assinar, mas a gente sabe que ela está inadimplente. Ela sabe que está inadimplente, mas a gente não constrange. Olha, aqui, por exemplo, na lista aqui, nós temos 50 pessoas da Assembleia, mas, por exemplo, eu estou observando aqui, pela lista, que os que mais reclamam são aqueles que estão mais inadimplentes. Isso. Não citou nomes? Não. Tá tranquilo. Isso. Não é? Aí só que vão olhar para os reclamões. Aí a gente chama os reclamões. Olha, bora conversar, fazer acordo. Muito bem. Como é que você consegue diferenciar na prática, né, o condômino que quer pagar
e não consegue, daquele que poderia pagar, mas não prioriza o condomínio. Como é que está hoje a sua percepção disso? Está sendo aproveitando aí a sua deixa. Como é que está a sua... Na realidade, lá no condomínio daqui, que hoje eu observo, Sim. que a maioria das pessoas que deixam de pagar são as que têm, Olha só. infelizmente. E aí é onde a gente está correndo atrás. Você consegue perceber Consigo. até As pessoas mais humildes são as que fazem Pagam que direitinho. é a primeira coisa que faz é pagar. Perfeito. Então são os mais que têm uma estabilidade maior. Sim. Por incrível que renda pareça. menor, mas estabilidade maior. Isso. Né, muitas vezes. Olha que interessante. É bem interessante. Pois bem, gente, estamos chegando ao final do programa Condomínio em Foco dessa terça-feira, trazendo hoje Tassiana Duarte, que é realmente uma pessoa que tem uma grande bagagem quando o assunto é inadimplência em condomínio, até porque ela atua também em contabilidade pública e também hoje contabilidade privada, tem essa facilidade, portanto, de falar sobre o assunto. Lembrando que esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, agora fabricando containers para você instalar um mercadinho ou a loja 24 horas do seu condomínio. Veja que maravilha! Tem uma loja, um mercadinho 24 horas no seu condomínio. Isso é qualidade de vida, gente. É espetacular. Faça contato com Aço Bom Preço para saber mais. Instituto Carlos Conce, realizando curso de comunicação oratória pelo Brasil e pelo mundo. 3 de fevereiro começa a turma nova, hein? Inicia curso presencial em Maceió, toda terça-feira à noite, só de terça-noite, tá? E no início de março, palestra presencial em Nova York. Ou então faça contato conosco para a sua mentoria individual personalizada. Saiba mais pelo 829-9949-9091. Tassiana, muito obrigado pela sua conversa precisa, pela clareza dos conceitos e pela capacidade de conectar finanças públicas, contabilidade e gestão condominial. Isso sem dividir aqui conosco. Você tem aí 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado você, Carlos. Obrigado aos ouvintes da CBN, né? Eu estou engateando nesse mundo, né, do síndico, mas eu estou amando. E engateando no mundo do síndico, como síndico, mas com experiência já de bastante tempo com dívidas, né? Experiência contábil tem aí uns 25 anos de experiência contábil. Já desde a infância que Tassiana já trabalhava com isso. Quero agradecer muito a oportunidade de mostrar o meu trabalho, né? Que eu acredito que o síndico, ele é uma forma essencial de um condomínio para unir. Sim. Unir as pessoas, unir a comunidade, juntar, porque ali é praticamente uma cidade. Sim. Lá no condomínio tem 2 mercadinhos, tem pizzaria, sandubaria, é completo, Legal, perfeito. perfeito. E eu amo morar lá, amo demais. Além de morar, amo ser gestora de lá também. Legal, muito bom. Essa foi a querida Tassiana Duarte aqui, trazendo as suas considerações. Nossa reflexão no programa de hoje, em Provérbios 22:7, o que toma emprestado é servo daquele que empresta. Portanto, cuidado com isso. Você viu aqui, Tassiana Duarte, que brilhantemente trouxe considerações sobre a inadimplência. Tem muito mais reflexão no Instagram do Carlos Conce _. Ouvinte CBN, obrigado pela sua audiência, com a apresentação deste jornalista, Carlos Conce. Hoje o síndico profissional Pedro Erlo não esteve presente, fica aquele abraço para o Pedro. Direção técnica Marcos Vasconcelos. Encerramos aqui mais um programa Condomínio em Foco na CBN Maceió, a rádio que toca notícia desta terça-feira. Até a próxima terça, às 15 horas. Fiquem com Deus. Vem aí o repórter CBN.